Bom dia a todos. Fazer um videozinho bem curto aqui, comentando a respeito das coisas de Deus. Para nós é bastante comum ou muito fácil, posso dizer assim, apontar erros dos outros, apontar defeitos dos outros. E quando a gente olha para a Bíblia, que a Bíblia está falando ali em pecado, quando a Bíblia está falando ali de uma forma assim, onde todos pecaram, todos se extraviaram, a gente quase nunca entende que isso é pra gente também, né? Porque nós um dia nos batizamos e a gente, porque eu fui batizado, eu acredito que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas a gente, quando se batiza, a gente está com aquele fogo, aquela vontade, aquele desejo de falar, de pregar, de anunciar o Evangelho. Mas, com o passar do tempo, as coisas vão esfriando. Nós vamos esfriando. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, tem um texto ali que é muito preocupante. E eu quero compartilhar essa minha ideia sobre esse texto. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, vou pegar meu auxiliar aqui para eu poder fazer uma leitura sem atrapalhar tanto. Mas no capítulo 3 de 2 Timóteo, a Bíblia diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Paulo aqui, ele não está falando das circunstâncias, da situação que estamos vivendo politicamente, enfim, né, de uma série de situações que andam acontecendo aí. Paulo não está falando disso. Porque, olha o que está escrito na sequência aqui. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quando nós vemos esse relato de Paulo, e ele fala aqui que nos últimos dias as coisas iriam piorar, e ele não está falando das circunstâncias políticas e de outras circunstâncias, ele está falando, quando você lê todo o verso, desde o verso 1, ele está descrevendo o comportamento humano. Ele está descrevendo o comportamento do homem, o meu comportamento e o seu comportamento. Quando você lê a lista toda, é assustadora. Quando você lê o final da lista ali, termina dizendo assim: mais amigos dos prazeres, mais amigo das coisas que o mundo pode te oferecer do que de Deus. Quando nós vemos esse relato de Paulo falando que nós seríamos mais amigos dos prazeres do que do mundo, e toda essa sequência de coisas que a gente acabou de ler, nós pensamos apenas uma coisa: ele está falando do ímpio. Ele não está falando de mim, porque eu sou batizado, porque eu já aceitei Jesus. Aliás, a palavra aceitar Jesus, eu particularmente sou meio receoso disso, porque não sou eu que tenho que aceitar Jesus. Jesus precisa me aceitar, porque eu sou o pecador. Sou eu que mereço a morte. Sou eu que preciso de salvação. Sou eu que preciso de perdão. Sou eu que preciso abandonar o pecado. Então não sou eu que tenho que aceitar Jesus. É Ele que precisa me aceitar. E aqui, quando a gente vê tudo isso, a gente fala, ele está falando do ímpio. Mas aqui no verso 4, ele termina dizendo com a frase assim: mais amigos dos prazeres do que de Deus.
Então, quando a gente vê que ele está dizendo mais amigos dos prazeres do que de Deus, ele não está falando ímpio. Ele está falando porque ele não está dizendo que a pessoa é inimiga de Deus. Ele está dizendo que a pessoa é mais amiga do mundo do que de Deus. A pessoa não é inimiga de Deus. Mas ele está dizendo que a amizade, você é amigo de Deus, mas essa amizade com Deus, ela começou a diminuir em detrimento de quê? Em detrimento de alguém que está se tornando mais amigos do mundo, dos prazeres do mundo, das coisas que o mundo pode te oferecer, do que daquilo que Deus pode te oferecer. O mundo pode te oferecer muitas coisas que aparentemente te faz feliz, aparentemente te dá prazer, mas esse prazer é um prazer passageiro. Essa alegria que o mundo te oferece é uma alegria passageira. Mas quando Paulo escreve aos Timóteo, ele diz que as pessoas estão amando mais o mundo e os seus prazeres do que a Deus. Está tendo mais prazer. Antes de nos convertermos, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que antes de nos convertermos, nós éramos em Romanos 5. Aqui, eu até estou com a minha Bíblia aberta aqui, em Romanos 5, ele fala isso a partir do verso 8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós inimigos de Deus. Então, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, ele já nos amava. E agora Paulo está falando aqui aos Timóteo sobre esse esfriamento. Nós um dia nos reconciliamos com Deus por meio de Cristo, e aí nós conhecemos através de Cristo o relacionamento, conhecemos o perdão, conhecemos a comunhão, conhecemos a santidade, conhecemos tantas coisas por meio de Cristo, pela amizade que nós adquirimos com Cristo. Mas agora essa amizade está arrefecendo, ela está esfriando, ela está diminuindo. Porque o relacionamento nosso com Deus está diminuindo. Mas essa amizade agora ela está esfriando a cada dia, porque alguém está sendo mais atraído, ou nós estamos sendo mais atraídos pelo mundo do que por Deus. Isso é preocupante. Onde nós temos, aonde que a gente, como que a gente faz para escolher a nossa amizade? Quando nós vamos iniciar uma amizade, nós queremos aquelas pessoas próximas de nós, como amigos, que nos agradam mais, que nos faz sorrir, que nos traz algum tipo de alegria ou algum tipo de prazer. Nós queremos amigos assim, que nos façam bem, façam nos sentir bem. E de alguma forma, quando nós nos tornamos mais amigos do mundo do que de Deus, nós estamos dizendo que o mundo é melhor do que as coisas que Deus nos oferece. Nós estamos dizendo que a nossa amizade com o mundo é melhor do que aquilo que Deus tem para nos oferecer. Ele está dando mais valor ao que ele encontrou no mundo do que mais valor das promessas que a Bíblia nos relata. Então, é preocupante porque muitos que estão em igrejas, muitos que professam fé em Jesus e dizem que aguardam o retorno dele, estão amando mais o mundo. E quando eu digo muitos, eu não estou me excluindo disso não, porque isso é quase que num patamar geral. Nós professamos fé em Deus, nós dizemos que estamos aguardando Jesus, e Paulo diz que um dia nós nos reconciliamos com Deus por meio de Cristo Jesus. A cruz de Cristo nos reconciliou com Deus. E no início tudo era bonito, tudo era perfeito, tudo era bonito. Mas com o passar do tempo, começamos a esfriar, a diminuir. A nossa amizade com Deus
começou a ficar em segundo plano, porque o mundo pareceu mais prazeroso. Mas não podemos esquecer que as profecias apontam para um breve retorno de Cristo. Outra coisa que também parece que muitos de nós, eu não estou falando das pessoas lá de fora que não professam fé em Jesus, eu estou falando de nós, de mim e de você que estamos dentro de uma igreja com a Bíblia na mão, frequentando os cultos. É de mim e de você que eu estou falando. Muitos de nós fazemos essas coisas, frequentamos igrejas, mas quando nós olhamos para isso que Paulo falou e quando nós refletimos na nossa vida, não na vida do irmão, porque como eu falei no início, colocar defeito na vida dos outros é muito simples. Difícil é nós reconhecer que nós estamos no erro. Difícil é nós reconhecer que nós precisamos mudar de direção, buscar a santidade. E santidade no sentido de ser santo, sim. Porque uma outra coisa que eu não concordo, porque santidade não é exatamente não pecar, não fazer isso, não fazer aquilo, é ser separado. Não concordo com essa tese. Ou você é santo no sentido de se preocupar com a santidade, ou você não é. Ser separado, como? Como que Deus pode separar você para ser santo se você não é santo? Se você é tão pecador como qualquer outra pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado com algumas ideias que são colocadas. Sabe aquele ditado que diz assim, você está colocando palavra na minha boca. Você não disse nada, mas a pessoa fica tentando dizer que você disse alguma coisa assim. É mais ou menos isso que muitos, de igreja inclusive, fazem com a palavra de Deus. Colocam palavras lá que a Bíblia não está dizendo. Quando eu conheci a fé, um evangelista, a primeira pregação que eu vi dentro da igreja, ele disse uma frase que eu guardo comigo e trago comigo. Sempre que você estudar a Bíblia, a Bíblia em oração, pedindo auxílio do Espírito Santo, homem nenhum, igreja nenhuma conta mentira para você. Porque tudo que é falado no púlpito, você sabe se está em harmonia ou não com a Bíblia. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Em nome de Jesus, é a minha oração e meu desejo para vocês no dia de hoje e no restante do andamento da minha, da sua e da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia.